Vamos abrir as nossas Bíblias essa manhã no livro do profeta Amós, no capítulo 4. Leremos a partir do versículo 4 em diante, Amós, capítulo 4, verso 4 em diante. Vamos meditar brevemente essa manhã no texto do profeta Amós. Amós 4, verso 4 a 13. Eu farei a leitura, irmãos, e peço que os amados acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Venham a Betel e pequem. Venham a Gilgal e pequem ainda mais. Cada manhã tragam seus sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Ofereçam sacrifícios de louvor com pão levedado e proclamem ofertas voluntárias. Tornem isto público, porque é disso que vocês gostam, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Também deixei que vocês ficassem sem ter o que mastigar em todas as suas cidades, e com falta de pão em todos os lugares. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Além disso, retive a chuva, faltando ainda 3 meses para a colheita. Fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, secou. Pessoas de 2 ou 3 cidades se dirigiram a outra cidade para beber água, sem conseguirem matar a sede. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Eu os castiguei com o crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras e as oliveiras. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vocês, assim como havia feito no Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que os seus cavalos fossem capturados e fiz com que o mau cheiro dos acampamentos chegasse aos seus narizes. Mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Portanto, assim farei com você, Israel, e porque farei isso com você, prepare-se, ó Israel, para se encontrar com o seu Deus, porque é Ele quem forma os montes, cria o vento e declara aos seres humanos qual o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Oremos, irmãos. Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua instrução nessa manhã, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ouvir, Deus, aquilo que o Senhor está falando através do teu livro sagrado, Senhor, e que nós nos tornemos, Pai, zelosos praticantes, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, nos oriente e nos guie nessa manhã, nos instrui, Deus. Esse é o nosso desejo nessa hora, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Amós, ele é um profeta que está pregando também para o Reino do Norte, né, também para Israel, assim como o profeta Oséias, que nós estamos ouvindo uma série de mensagens, iniciada recentemente no livro do profeta Amós, pelo reverendo Edward. Então, o contexto de Amós aqui, ele é muito semelhante ao contexto de Oséias, porque eles escrevem em um mesmo período histórico, né? Amós, ele é contemporâneo de Oséias, mas ele é um pouco mais velho do que Oséias. Ele veio um pouquinho antes de Oséias. Mas como o governo aqui de Jeroboão II, ele foi um governo grande, né? Então os dois pegaram aproximadamente o mesmo período histórico. E Amós, ele, diferente de Oséias, né, que era um profeta do norte pregando para o reino do norte, ele era um profeta do sul pregando para o reino do norte, né? Ele tinha uma certa liberdade, né, por não estar envolto, por não ser do povo mesmo, ele tinha uma liberdade para falar algumas coisas de forma mais incisiva, de forma mais direta. E é isso que ele faz quando ele fala: venham a Betel e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Betel e Gilgal eram centros religiosos, né? Eram lugares onde o povo se reunia, se congregava para oferecer alguns sacrifícios, ainda que aqui nós estejamos em um período onde o Templo de Jerusalém já havia sido construído. Como o Reino do Norte e o Reino do Sul estavam divididos, o pessoal do Reino do Norte, e o templo ficava no Sul, o pessoal do Reino do Norte não queria muito contato com o pessoal do Sul, né? Eles tinham medo de perder ovelhas, de perder súditos ali, o pessoal do Norte, né? Então, eles se organizaram ali, constituíram alguns sacerdotes ali e faziam as suas práticas religiosas ali no Norte mesmo.
E Betel e Gilgal eram desses centros religiosos. E Deus aqui, e é Deus que fala, não há dúvidas, porque é uma repetição constante, né, da expressão diz o Senhor, no versículo 5, no versículo 6 diz o Senhor, no versículo 8, no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11 diz o Senhor. E o Senhor está falando, venham e pequem, venham a Gilgal e pequem ainda mais. Por que Deus está falando isso? Porque Deus está sendo irônico, ele está usando uma figura de linguagem, né, uma figura retórica, na verdade, que é quando a gente fala algo querendo dizer outra coisa, né? E nós usamos ironia geralmente como? Quando nós estamos bastante irritados, né? Quando a gente está naquele jeito, aí a gente usa de ironia porque a gente quer ser bem incisivo, quer dar aquela alfinetada caprichada na pessoa e a gente usa de ironia. Ninguém gosta quando alguém é irônico com a gente, né? Porque a ironia pressupõe normalmente isso, essa irritação da outra parte, esse tapa de luva de pelica, né, que é dado. E o Senhor fala, né, assim como um pai muitas vezes usa de ironia com o filho, falando, você quer bagunçar? Bagunce mais um pouco, vá, continue bagunçando, bagunça que eu estou gostando. E ele não está gostando coisíssima nenhuma, né? Da mesma forma, Deus, ele fala, pequem ainda mais, venham a Betel e a Gilgal. E o que é que eles estavam fazendo em Betel e Gilgal para despertar esse sentimento da parte de Deus? Eles estavam trazendo os seus sacrifícios de 3 em 3 dias, os seus dízimos, trazendo ofertas de louvor com pão levedado, proclamando ofertas voluntárias. Na minha Bíblia tem umas letrinhas aí em itálico, né, que elas remetem aí a alguns textos levíticos, né? Ou seja, eles estavam cumprindo a própria lei mosaica. Eles estavam oferecendo sacrifício, eles estavam dizimando, eles estavam vivendo uma vida religiosa padrão ali, conforme Moisés havia dito para eles, conforme Moisés havia prescrito no Pentateuco. Só que qual era o problema? Eles estavam fazendo isso não para a glória de Deus. E eu achei bem interessante a gente ter cantado aqui a primeira canção do louvor, essa música de Vencedores por Cristo, né, que fala justamente que é tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Lá em Isaías ele deixa isso muito claro. Minha é a glória e não darei a outrem, não darei a ninguém. E aqui o pessoal estava fazendo isso e Deus continua dizendo no final do versículo 5, tornem isso público porque é disso que vocês gostam. Porque, ó filhos de Israel, diz o Senhor, o povo estava oferecendo sacrifícios, o povo estava dizimando, só que não era para Deus, era para si mesmos, era para o seu engrandecimento, era para que isso fosse público diante das pessoas. E eu estava lendo isso e me veio aquela imagem daqueles programas de auditório, sabe? Que tem aqueles prêmios, né? Aquelas brincadeiras ali no palco. E aí depois tem aquele cheque, né? Deste tamanho, um cheque simbólico, claro. Ninguém vai no banco, né? Descontar aquele cheque. Mas as pessoas têm ali aquele valor altíssimo, né? Tal, não sei quantos mil. E a pessoa recebe. Eu fico imaginando as pessoas, né? De forma metafórica, claro, entregando os seus dízimos a Deus dessa forma, né? De forma que todo mundo visse, daquela forma, daqueles cheques ali de televisão gigantes para que todos vissem o que eles estavam fazendo. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele vai criticar isso. Essa era uma postura farisaica praticada por um grupo do seu tempo. E lá no Sermão do Monte ele disse, não façam isso não. Não façam como os fariseus que saem tocando trombeta diante de si, orando nas praças, levantando suas mãos aos céus, para que todos vejam. Quando você quiser orar, quando você quiser buscar e ter intimidade com Deus, vá para o seu quarto, feche sua porta, porque é o seu Pai que te vê em secreto que te recompensará. Irmãos, nós não precisamos alardear a nossa vida de louvor a Deus, de culto a Deus, porque se a nossa vida for um culto no nosso cotidiano, ela vai falar por si mesma, não precisa que você fale, né? Tem um provérbio que fala que não seja a sua língua que te louve, né? Que nós possamos ser livrados disso, de que a nossa vida cultica seja apenas aparente, seja apenas para cumprir tabela, seja apenas para... porque nós estamos acostumados, né? Essa semana eu estava falando com uma pessoa isso, como muitas vezes, principalmente as pessoas que nascem na igreja, sentem falta do domingo, né? Sentem falta de estar na casa de Deus no domingo,
e não sentem falta exatamente de Deus, né? Porque se sentissem falta de Deus, teriam buscado Deus durante a semana. Mas sentem falta daquela prática religiosa, né? Simplesmente do ato de sair de suas casas e vir domingo para a igreja. E sentem falta até de dizimar, e fazem questão de dizimar. Mas não fazem questão também de sondar o seu coração e ver se tem algum irmão com o qual ela precise se consertar antes de trazer o seu dízimo, como o Senhor fala, como o Senhor orienta. Antes de trazer o nosso dízimo, nós devemos sondar o nosso coração. E esse povo estava, então, sendo repreendido pelo Senhor, porque não estava fazendo o que estava fazendo para a glória de Deus, mas para a sua própria glória. Estava roubando um pouco da glória de Deus. E ele continua dizendo no versículo 6, irmãos, até o versículo 11, uma série de juízos, né, que estavam sendo derramados ali sobre Israel. Começando primeiro pela fome, né? Deus deixou que eles ficassem sem ter o que mastigar em todas as cidades. Eles tiveram falta de pão em todos os lugares. Mas aí a gente começa a ver esse refrão sombrio. Mas vocês não se converteram a mim. E por 5 vezes, e de forma gradativa, a gente vê o juízo de Deus aumentando em proporção, fome, depois no versículo 7, seca no campo, a ponto das pessoas se dirigirem a outra cidade para beber água, mas elas não conseguiam matar a sua sede. Depois a gente vê as pestes no campo, crestamento, ferrugem. Crestamento era quando o sol muito forte, né, o sol oriental, queimava a vegetação, queimava as colheitas. A ferrugem é uma espécie de fungo, né, que dá nas folhas, na plantação. E, além disso, gafanhotos que devoravam as hortas, as vinhas, pestes, como na época do Egito. Jovens começaram a ser mortos pela espada, guerras começaram a acontecer. Deus permite que cavalos fossem capturados e que o mau cheiro dos acampamentos chegassem às suas narinas. Percebem a progressão do juízo de Deus aumentando, até o ponto que o povo estava vivendo em um lugar fétido, porque eu não conheço a guerra, graças a Deus, nunca vivi na guerra, nunca fui à guerra, né? Nunca fui convocado para a guerra, alistado para isso, mas assistindo na televisão, e olha que, vendo filmes de Segunda Guerra Mundial, né? Aí uma guerra já na modernidade, mas eu fiquei imaginando como deveriam ser as guerras lá no período da Antiguidade, os cercos que eram postos sobre as cidades, as condições de higiene que aquela cidade ficava por não poder se livrar do seu lixo, daquilo que era produzido ali, né? E uma coisa alimentando outra, e as pestes e as pessoas morrendo ali dentro dos muros, e tudo isso acontecendo, e o povo continuava cego. O povo não conseguia ver que era o Senhor, que era a boa mão do Senhor. Sim, boa mão do Senhor, porque nós muitas vezes também, irmãos, só conseguimos ver o juízo de Deus como algo negativo. Mas, em primeiro lugar, o juízo de Deus é justo, é santo, Deus faz, porque Ele não pode deixar o pecado impune. Deus ele tem que punir o pecado, porque o pecado ele afronta a santidade de Deus, afronta a sua natureza. Mas, além disso, além do juízo de Deus ser um juízo justo, santo, o juízo de Deus também é um juízo misericordioso, porque Deus fez tudo isso aqui, e no texto nós entendemos isso muito claramente, para que fosse uma oportunidade do povo se arrepender. Ele faz isso, ele trouxe a fome, trouxe a peste, trouxe a guerra, com o objetivo de as pessoas abrirem os seus olhos. E mesmo assim elas não se converteram. Elas não abriram seus olhos. E eu li esse texto, irmãos, esse ano, no primeiro dia do ano, ali no 1º de janeiro de 2021, e fiquei pensando sobre o ano passado que nós tivemos, né? Fiquei pensando como o ano passado poderia se encaixar tão bem aqui nessa profecia de Amós 4. Como Deus ele despejou o seu julgamento sobre o mundo no ano passado. Como Ele permitiu a peste no ano passado. Como Ele permitiu tudo o que nós sabemos que aconteceu no ano passado. Não preciso ficar aqui falando. Todo mundo vai lembrar durante um bom tempo, né, do que aconteceu o ano passado. E ainda estamos experimentando, na verdade, né, muitas consequências ainda da pandemia do ano passado, que ainda está entre nós e que ainda aguardamos que o Senhor nos abençoe com as vacinas
e possa amenizar essa situação que nós vivemos. E mesmo assim, irmãos, vocês viram, durante esse tempo de pandemia, durante esse tempo em que o juízo do Senhor esteve de forma mais incisiva sobre nós, uma diminuição, por exemplo, de uma campanha pró-aborto, campanha pró-LGBT. Pelo contrário, eu vi foi mais esse ano. Pelo contrário, eu vi mais e mais pessoas no meio da pandemia brigando por outras coisas. Tipo, a pandemia às vezes era deixada de lado para outras agendas serem levantadas, né? Outras campanhas malignas, campanhas do inimigo, serem vinculadas e serem difundidas no mundo. Deus enviou tudo isso. E o mundo que nós vivemos ainda está cego. O mundo ainda não consegue ver que foi a boa mão do Senhor, que foi o Senhor que está dando a oportunidade para que nos arrependamos, aqueles que precisam se arrepender, e abram os olhos para a realidade de um Deus santo que governa sobre tudo. E no versículo 11 a gente vê que mesmo quando a situação, quando o juízo chegou no seu ápice, né, quando algumas cidades começaram a ser destruídas, da mesma forma que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, alguns foram como um toco de lenha tirado no fogo. Imagine ali uma fogueira queimando e ainda você vai lá e salva um pedacinho de madeira queimado ainda. Deus salvou, Deus deixou que ele se queimasse bastante ali para ele aprender. Mas não se converteram a mim. Mas não se converteram a mim. Irmãos, como Israel aqui estava intransigente no seu pecado. Como Israel estava endurecida nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias vaidades. Eles viviam um tempo de prosperidade, né? Pastor Edward explicou isso para a gente quando ele estava falando de Oséias. O povo vivia em um tempo tão bom ali, em uma política externa muito boa, muito favorável. Mas as suas vidas, na sua intimidade, o povo estava cego, não conseguia ver, não conseguia perceber que o Senhor requeria delas que elas fossem fiéis, requeria delas que a glória fosse dada apenas ao seu nome, irmãos. E no finalzinho aqui, ele vai nos aproximando para o clímax, então, dessa profecia, no versículo 12 e 13, quando o Senhor fala: portanto, assim farei com você, Israel. E por que farei isso com você? Prepare-se, ó Israel, para se encontrar com seu Deus. Agora Deus não usaria mais meios, não usaria mais a fome, não usaria mais as pestes, as guerras, a destruição. Agora o encontro seria com o próprio Deus. Amós, está querendo gerar no coração das pessoas, trazer à memória das pessoas quem era Deus. Dizer, vocês têm que temer diante desse Deus. Vocês não temeram diante da fome, diante das pestes, vocês não abriram os olhos, mas preparem-se, porque vocês vão prestar contas, vocês vão se encontrar com o próprio Deus. E nós sabemos como o encontro com Deus era algo temido. No período do Êxodo, por exemplo, quando Moisés estava ali no deserto, caminhando, e disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai falar com vocês. E quando Deus fez o prelúdio de se apresentar, quando ele fez menção de se apresentar, e os montes tremiam, e o monte Sinai fumegava, e ninguém podia chegar perto, porque senão morria se tocasse no monte. E o povo disse: não, Moisés, não. Fale o Senhor com você, e você fala com a gente. Nós não queremos que Deus fale conosco, nós não queremos nos encontrar com Deus, porque o encontro com Deus é um encontro muito terrível, é um encontro muito, muito temerário. Nós somos pecadores, e Deus é santo. E o versículo 13 nos lembra, assim, que é Ele quem forma os montes, é Ele quem cria o vento, é Ele que declara aos seres humanos qual é o seu pensamento. Ele faz da manhã trevas, e anda sobre os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Irmãos, que o temor do Senhor caia sobre nós, sabe? A gente vive uma geração, a gente vive um tempo onde ouvimos tanto que Deus é amor, né? O evangelho está tão soft, está um evangelho tão leve, um evangelho tão paz e amor, moderado, um evangelho que, com tantas igrejas, entre aspas mesmo, né? Ditas inclusivas, que aceitam todo tipo de pessoa, todo tipo de pecado nas suas fileiras. Nós vivemos um tempo onde nós muitas vezes nos esquecemos de que o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo, é o Deus da Antiguidade, é o Deus da Idade Média, é o Deus de hoje, é o Deus que sempre foi. Ele é um Deus que não muda, irmãos.
preceitos do Senhor são os mesmos. O que Deus requer de nós é a mesma coisa. É aqui, o que está revelado na sua palavra, o que está revelado no seu livro. E nós, muitas vezes, nos acostumamos a viver uma vida religiosa, como o pessoal de Israel vivia. Nos acostumamos a fazer tudo certinho, ser dizimista e tal. Mas o nosso coração, a nossa disposição não está na glória de Deus, não está em glorificar o seu nome, não está em exaltar o seu nome. Que o Senhor tenha misericórdia. Sonde o seu coração mesmo, se você não tem ainda aberto os olhos para ver que é a mão do Senhor que está agindo no mundo durante esses dias e que a vinda dele, o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares, está próximo. Isso vai acontecer, irmãos. Quer você queira, quer não, Deus ele vai voltar, Jesus ele vai voltar com glória e nós temos que estar preparados para se encontrar com o nosso Deus. Eu não falo isso para lhe atemorizar também, porque, como a palavra de Deus deixa claro, se você peca, mas você confessa o seu pecado a Ele, se você se arrepende do seu pecado, né? Como Davi, não como Saul, como nós temos visto também nas terças-feiras, né? Que tinha apenas remorso. Mas se você confessa, se você deixa, se você abandona seu pecado, ainda que esse pecado tenha sim que ser castigado, ele é jogado na conta de Jesus. Ele é pregado na cruz do Calvário. Todo escrito de dívida está pregado na cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós tenhamos mais temor pelo Senhor, que nós estejamos mais conscientes da santidade e da glória da sua presença. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus, em nome de Jesus, Pai, precisamos, Senhor. Nós precisamos, Senhor, ser despertados, Senhor. Nós precisamos abrir os nossos olhos, Senhor, para quem Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, quem forma os ventos, Senhor. Tu és, Senhor, quem fundou a terra, Deus. Quem sustenta ela, Pai, na palma de Suas mãos, Senhor. Tu és um Deus santo e temível, Deus, e nós precisamos ser santos, Senhor. Porque a Tua palavra fala que sem santidade ninguém verá a Deus. A Tua palavra fala que o Senhor nos diz, sede santos, porque eu sou santo. A Tua palavra fala que isso é possível, porque nós fomos libertos, Senhor, do reino, do pecado, Senhor. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Deus, que possamos viver, Deus, verdadeiramente como filhos Teus, Deus, temendo o Seu nome, Pai. Tudo o que fizermos, Senhor, seja para glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos livra, Senhor, de tentarmos roubar a Tua glória, Senhor. Nos livra disso em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor. Não queremos ser como o obstinado Israel, Pai. Queremos ser, Deus, como filhos obedientes, Senhor, na Tua presença. Esse é o nosso desejo sincero, em o nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém.